Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais fundamentais do livro de Gênesis. É um conto sobre um homem que está fugindo, mas que, no meio da fuga, tem uma visão que muda a vida dele para sempre. Bom, tudo começa com a crise familiar daquelas, bem pesada. Jacó, com uma ajudinha da mãe dele, a Rebeca, engana o próprio pai, Isaque, que já estava cego, sabe? E com isso, ele rouba a bênção que era destinada ao seu irmão mais velho, Esaú. E claro, esse ato de traição deixa Esaú furioso a ponto de jurar que ia matar o irmão. Com uma ameaça dessas, não tinha outra saída para Jacó, né? Ele precisou fugir de casa, correndo por sua vida. E é assim que a jornada de Jacó começa. Mas olha, é fundamental a gente lembrar disso. Ele não parte como um herói, de jeito nenhum. Ele é um fugitivo, um homem desesperado, correndo em direção à terra dos seus parentes, lá em Harã. A jornada, partindo de Berseba, é longa, cansativa. Uma noite, já completamente exausto, ele para num lugar qualquer, um lugar que não tinha nada de especial. E sem ter onde deitar a cabeça, ele pega o que tem por ali, uma simples pedra para usar como travesseiro. Imagina só a situação. Pois é. O que será que acontece num momento desses, de total vulnerabilidade, de solidão? Bom, algo simplesmente extraordinário está prestes a acontecer. É justamente naquela noite, naquele lugar improvável, que Jacó tem um sonho. Um sonho tão poderoso, uma visão que ia mudar não só a vida dele, mas o rumo de toda a história que viria depois. Ele sonha com uma estrutura imensa, uma escada que ligava a terra onde ele estava deitado diretamente aos céus. E nessa escada, anjos de Deus subiam e desciam sem parar. E essa cena, essa imagem tão forte, tão onírica, né? Ela inspirou artistas por séculos. A pintura mais famosa, sem dúvida, é do artista romântico William Blake. É impressionante como ele conseguiu capturar a essência divina desse sonho. Isso mostra perfeitamente que o sonho não era só um sonho qualquer, era muito mais. Era uma comunicação direta, uma promessa que vinha do próprio Deus. Lá no topo da escada, Deus fala com Jacó. E ele reafirma a aliança, a mesma promessa feita ao avô dele, Abraão, e ao pai, Isaque. Promete presença, promete a terra, uma descendência incontável, e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Jacó finalmente acorda, aquele medo que ele sentia do irmão é substituído. No lugar, entra um tipo diferente de medo, um temor profundo, um respeito imenso diante da presença de Deus que ele sentiu ali. Aí ele percebe, aquele não era um lugar qualquer, um ponto aleatório no meio do nada. Era um espaço sagrado. Nas palavras dele, era a casa de Deus, a própria porta do céu. E uma revelação dessas muda tudo. Impulsionado por isso, Jacó decide fazer um voto solene para marcar aquele momento crucial para sempre. Então, logo de manhã, a primeira coisa que ele faz é pegar aquela mesma pedra que ele usou de travesseiro. Ele a ergue como se fosse uma coluna, um monumento. Depois, derrama azeite sobre ela, consagrando o lugar. E, por fim, ele dá um novo nome ao local. O lugar, que antes se chamava Luz, passa a se chamar Betel. E o significado é exatamente esse, Casa de Deus. Ele marcou aquele ponto no mapa para sempre. E junto com um novo nome vem o voto. Jacó promete que, se Deus realmente cumprir a promessa de protegê-lo, ele o servirá e devolverá o dízimo, 1/10 de tudo que viesse a ter. Com isso, o que era uma experiência super pessoal de Jacó ganha uma outra dimensão. Vira um símbolo poderosíssimo com um legado que atravessa gerações. Ao longo dos séculos, essa escada foi interpretada de várias formas, né? Como a conexão permanente entre o céu e a terra, a presença protetora de Deus. Para alguns é um símbolo do progresso moral. No cristianismo, é vista como uma tipologia de Cristo. Mas a mensagem central é a garantia de que os anjos estão sempre a serviço. Mas, no fim das contas, o significado mais imediato, mais urgente, foi para o próprio Jacó. Aquele sonho deu a um fugitivo, um homem sozinho e com medo, a certeza de que ele não estava só, de que ele estava sim sob proteção divina. Com essa força renovada, com essa promessa no coração, Jacó retoma sua jornada para Harã. Agora, ele não é mais só um fugitivo, ele é um homem com um propósito e uma promessa divina. Mas será que os problemas dele acabaram? Pelo contrário, mal sabia ele os desafios que o esperavam lá em Harã, na casa do tio Labão, um homem que estaria mais do que pronto para se aproveitar dele.
E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Os 20 longos anos que Jacó passou em Harã, o amor dele por Raquel e a rivalidade cheia de truques com seu tio, Labão. Tem muita história aí. E toda essa história nos deixa com uma reflexão, né? Em que momentos inesperados, em que lugares difíceis da nossa vida, a gente acaba encontrando a nossa própria porta dos céus.